Olá, misses e misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal com este novo cenário. E hoje eu vou começar a te falar como que nós devemos educar os nossos filhos, caso queiramos ter um novo relacionamento nas nossas vidas. Então esse vídeo vai pra você que é mãe solteira, solo, viúva, divorciada, que é solo por opção, não sei. Seja qual for o motivo que você cria o seu filho sozinho. Então, se você quiser ter um novo relacionamento, você precisa saber, né, de algumas coisas que vão ser de suma importância para que você consiga recomeçar a sua vida. Eu vou começar dizendo para você que não existe forma de educar os seus filhos para ter relacionamento. Mami, mas não é a proposta do vídeo? Gente, não existe educação para tal coisa. Ou você educa ou você não educa. Ou seu filho tem educação ou ele não tem educação. Antigamente, meu pai me polia muitas vezes. Ele falava assim, quando um adulto tá falando, você não fala. Quando dois adultos estão conversando, você não passa no meio. Não levanta a voz pro mais velho. A gente tinha algumas regras de etiqueta e isso trazia um senso de autoridade que foi perdido, que está sendo perdido cada vez mais. Então, por mais que a gente veja aí pessoas e educação, não sei o que, participativa, beleza, a gente não pode banir o pensamento crítico dos nossos filhos e não é sobre isso que eu estou falando, caso você já esteja pensando em me criticar. Então, o que nós precisamos saber é que ninguém, absolutamente ninguém, faz o que quer na hora que quer. Se você quiser recomeçar a sua vida, se você quiser ter um novo relacionamento, mas você tem um filho que não tem um pingo de educação, que não respeita a autoridade de ninguém, nem a sua, você não vai conseguir. Então esse é um dilema de muitas mães solos. E eu sempre ouvi o seguinte, eu não vou arrumar homem para não dar ordem nos meus filhos. Eu ouvi isso muitas e muitas vezes, né, por mulheres mais idosas e tudo mais. Não, eu não arrumei ninguém porque eu não queria ninguém dando ordem nos meus filhos. Não, tudo bem. Eu respeito e até apoio essa decisão muitas vezes. Mas eu comecei a observar como são os filhos. E aí eu vi, caramba, não são tão geniais assim. Essa educação não foi tão maravilhosa assim. Então, será que a ausência dessa figura masculina não foi mais prejudicial do que a figura masculina estando ali e ajudando na criação daquela criança? Eu acredito que sim. Por mais que a gente pense que não, eu acredito na importância da figura masculina e já fiz vídeos aqui sobre isso, né? Apesar de o mundo estar gritando aos 7 cantos que a gente não deve se importar com os homens, que nós não precisamos de homens para nada, eu acredito sim que a gente precise recomeçar as nossas vidas, que a gente precise sim prezar, né? Em ter uma família, em ter uma figura de pai, mãe, filho, bonitinho. Eu acho sim que a gente precisa prezar por isso. Eu acredito que quando você não dá limite ao seu filho e quando você perde a autoridade sobre o seu filho, ninguém vai suportar ficar perto dessa criança, inclusive você. Você vai fazer de tudo para ficar longe do seu filho porque você não dá conta de controlá-lo. Então, assim, e isso faz com que você sofra. Isso faz com que você fique triste, né? Não saber controlar o seu filho, não saber ter autoridade com o seu filho, não saber guiar e direcionar o seu filho, não saber dar educação para o seu filho, te deixa frustrado. E isso vai ser um empecilho para que você arrume uma pessoa para sua vida, arrume uma pessoa que queira ombrear com você nessa caminhada. Mas se você me disser que ninguém vai dar ordens para os seus filhos e que seus filhos eles fazem sim o que eles querem na hora que eles querem e tudo mais e que a criação deve ser assim, eu vou dizer para você, me desculpa, mas você está criando uma pessoa que vai afrontar você amanhã, né? Se seus filhos eles não têm senso de autoridade por ninguém, nem por você, se prepare para ser o alvo desse pequeno abusador que está sendo criado, que está sendo formado. Porque uma pessoa que não tem limites, ela faz o que ela quiser na hora que ela quiser. E nós não fazemos isso. Nós seguimos regras de trânsito, regras de convivência, seguimos leis, seguimos ordens dos nossos chefes. Nós temos que seguir ordens e regras o tempo inteiro. E se as crianças crescerem sem aprender isso, sem aprender a ter limite, eles serão pequenos ditadores.
né? Ou grandes quando estiverem maior. Então, assim, ninguém vai suportar estar no convívio dessa criança. E vai ser muito, muito, muito difícil você encontrar uma pessoa que queira ficar com você, com uma criança desse jeito. Aí você vai me dizer, cara que quiser ficar comigo tem que aceitar meu filho do jeito que ele é. Então tá, beleza. Se você não está apta a aceitar sugestões para melhoras da sua vida, é hora de você se retirar desse vídeo, porque realmente ninguém vai aceitar o seu filho do jeito que ele é, se nem você consegue administrar, se nem você consegue aceitar, se até você sofre com isso. Outra coisa muito interessante, assim, que a gente consegue perceber nos relacionamentos entre filhos de mãe solo, filhos de pai solo, é que nós temos a tendência de querer tirar a autoridade do padrasto, e eu não digo só do padrasto, do pai também. Então, um conselho que eu deixo aqui pra vocês é, se você estiver em um relacionamento, não necessariamente com um padrasto dessa criança, às vezes até com um pai mesmo, se você está num relacionamento, jamais tire a autoridade da pessoa na frente da criança. Então, por mais que às vezes você discorde, por mais que você não concorde com aquela atitude naquele momento, converse separado sem que aquela criança saiba que você discorde. Lembrando, você e o seu marido são um. E esse ensinamento precisa ser destinado aos filhos. Os seus filhos precisam perceber que vocês são um. Não dá para dividir. O que um falou, o outro apoia. O que o outro falou, um apoia. E aqui, ó, é indivisível. Não dá para quebrar, não dá para dividir. Entendeu? Porque reino dividido não subsiste. Então, todo terreno que fica dividido, pessoas que ficam divididas, classes que se dividem são mais frágeis, são mais suscetíveis ao fracasso. E não é isso que nós queremos aqui. Eu vou deixar aqui alguns conselhos, estou seguindo aqui meu roteiro para não me perder. Alguns conselhos, tá? Para que a gente tente acertar, né? Para que a gente tenha esse recomeço, para a gente consiga ter essa segunda chance familiar. Se você tem um filho, então, primeiro, lá vai. Não discuta na frente das crianças, já falei. Segundo, não passe por cima da ordem do seu companheiro ou da sua companheira. Se você não concordar, não deixe que a criança saiba, não deixe que ela perceba que você está discordando daquilo. Então, aqui ó, o terceiro. Observe se a pessoa que está com você tem carinho pelo seu filho, se cuida, se participa, se quer se aproximar, se quer ser amigo do seu filho. E isso é muito importante. Né, que você precisa, como mãe solo, como pai solo, observar se essa pessoa tem carinho. Eu não tô dizendo de falsidade, tá, gente? Porque a falsidade, ela passa assim, ó, rapidinho. Aquela pessoa logo dá sinais de que ela não tá ali, não tá gostando, que tá forçando a barra e tudo mais. Então, perceba as sutilezas. Se aquela criança tá realmente sendo amada ou se ela tá sendo só aturada. Tem isso. Então, cuidado com os abusos sexuais, não digo só em questão de padrasto e madrasta. Estou dizendo em questões assim de pai, de tio, de primo. Cuidado com o abuso sexual com seu filho. Então, as crianças, elas dão sinais, né? Se alguém tocar no peitinho, no bumbum e tudo mais, a criança, ela vai saber, ela vai te dar algum sinal. Mesmo que ela não te fale diretamente, ela vai dar algum sinal de que tenha algo de errado acontecendo. E por último aqui o meu conselho é, se esse relacionamento for sério, se você realmente estiver gostando dessa pessoa e se você realmente quiser que isso dê certo, faça com que o seu filho entenda os benefícios de ter aquela pessoa ao lado de vocês. Que ele perceba. Primeiro, ele precisa gostar da pessoa que está com você, porque já imaginou vocês morarem na mesma casa e essa criança não suportar o padrasto não suportar a criança. Isso é terrível, né? É realmente um cenário que eu não desejo pra ninguém. Então, assim, preze pelo bom relacionamento. Então, se você não tirar a autoridade, essa criança já vai reconhecer esse padrasto, essa madrasta como uma certa autoridade, né? Isso é importante. E outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês, deixa eu só ver aqui pra eu não me perder, explica pra criança, olha, este homem está aqui porque ele nos protege. Estávamos sozinhos. E essa pessoa chegou e ela nos dá proteção, e ela nos ajuda, e ela nos ama, e ela nos dá carinho, né? Da mesma forma, a figura materna, ela nos ama, ela cuida da gente, né? Olha só como que é legal as brincadeiras, a comidinha, o carinho, o afeto. Que essa criança consiga ver e perceber os benefícios de ter aquela madrasta ou aquele padrasto. E não que comece uma disputa, uma competição, porque aí não é legal, né? E outra coisa que é super importante,
que eu acredito que existe sim várias imensas chances de a gente conseguir ter uma segunda chance, de a gente conseguir recomeçar as nossas vidas, sim, né? Seja você mãe solo, pai solo, seja você solteiro, sei lá, existe viúvo, né? Existe sim essa possibilidade. Para que você consiga, né, intermediar essa situação, não deixe a sua criança de lado, né? Não deixe a sua criança sem atenção, né? Não dê atenção apenas para o seu novo amor e esqueça do seu filho, não. Faça com que aquilo lhe se torne participativo, sabe? Que ele esteja envolvido na tarefa de vocês dois, de você, né, de casal e tudo mais. Que a criança se sinta inserida naquele contexto e não fora de contexto, né? Como muitas vezes acontece. A gente vê aí, depois que os pais separam, os filhos ficam, né? Vê o filho ali um pouquinho, tudo, tá bom, já te vi, já, tchau. E isso é muito ruim, né? Então, faça com que essa criança se sinta inserida naquele contexto, naquele novo contexto familiar, né? Isso vai ser muito, muito, muito importante. E por último, se aparecer uma pessoa na sua vida que sabe que você tem um filho e quer ficar com você, essa pessoa ela precisa entender os desafios que você enfrenta, né? São muitos desafios, não é fácil, né? E essa pessoa precisa entender o contexto ao qual ele está se inserindo e respeitar as suas limitações também, porque sabendo que não é fácil, ele precisa entender que existe um tempo para todas as coisas, que você precisa sim dar muita e muita atenção para o seu filho, mas que não é por conta disso que vai faltar atenção para ele. Então, saber coordenar e comandar tudo isso é bem complicado, mas eu tenho certeza que você consegue, com sabedoria, com jeitinho e tudo mais, tá bom? Então, assim, esses são os conselhos que eu queria trazer pra você. Perceba se essa pessoa, ela é compreensiva, você vai precisar encontrar uma pessoa que seja compreensiva, que não te cobre tanto, você já tem cobranças demais, né? Você já tem pesos demais pra você carregar. Uma mãe solo sempre carrega muitas cobranças consigo mesmo, né? Um pai solo também já carrega muitas cobranças consigo mesmo. Então, se essa pessoa entrar, essa pessoa tem que entrar para querer somar, para querer agregar na sua vida e ajudar você a carregar esse fardo por amor a você e por amor à criança, tá bom? Esse é o tema que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu espero ter contribuído com a sua vida, né? Isso é o que eu tenho tentado fazer na minha casa, é o que eu gostaria que todas as famílias tentassem fazer também. As crianças são coisas adoráveis, são pessoas adoráveis e são pessoas, tá? Elas crescem, elas têm sentimentos, elas vão se lembrar de muitas das coisas que vocês fizerem por elas e para elas, tá bom? Não se esqueça disso, elas têm memória. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua atenção. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se eu contribuir com a sua vida, se inscreve nesse canal, deixa o seu like pra mim e ativa o sininho da notificação para você não perder nada, absolutamente nada. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijinho e até mais. Terrível e muito comum que nós vemos é quando uma mulher ou um homem